Olá, olá! Seja bem-vinda a esse webinário que está começando hoje de Saúde da Mulher, Práticas Integrativas da Menina à Mulher. Eu estou muito feliz de estar começando esse trabalho hoje. A gente vai ter algumas palestras de pessoas, de mulheres diferentes, com práticas diferentes, pensando na saúde da mulher integralmente, na saúde da menina, na saúde da criança, de forma integral. Por isso, a gente está pensando em práticas integrativas. Atualmente, a gente percebe que o ser humano está cada vez mais percebendo a importância de ter esse olhar para esse olhar integral, tanto para o mundo quanto para o ser humano. Por isso que essa semana a gente está vindo falar com vocês nessa perspectiva desse olhar integral, unindo o ser humano como ao corpo, como tendo corpo, alma e espírito. E por que a gente está falando sobre mulheres? É porque a gente pensa que esse é um espaço, primeiro é um espaço de mulheres, né? Nós todas somos mulheres que vamos estar falando aqui com vocês, e a gente quer falar sobre esse contexto do feminino, valorizar a essência feminina, valorizar e pensar no desenvolvimento saudável da mulher nesse contexto que tem sido tão desafiador desde sempre, né? E eu acho que tem algumas outras palestras que vão falar bastante sobre isso com vocês. Mulheres falando com mulheres. Como é que vai funcionar o nosso webinário, né? Ele vai acontecer do dia 7, hoje, até o dia 13 de dezembro. Você vai ter cada dia uma palestra de práticas integrativas diversas, que eu vou falar um pouquinho sobre os temas aqui. Essas palestras vão ficar disponíveis até o dia 15 de dezembro. Você pode assistir tanto no YouTube, aqui no canal da Clifops, quanto na nossa página do evento, tá bem? E quais são? E aí, cada dia a gente vai abrir com uma palestra. Hoje a gente vai ter essa palestra comigo, desenvolvimento humano e sua influência em cada fase da vida. A gente vai ter aqui profissionais falando sobre temas diversos, né, de práticas integrativas, pensando no ser humano na sua totalidade mesmo. A gente buscou atender questões do corpo, questões do emocional, do sentimento e questões do pensamento, da transcendência, da atuação desse ser humano no mundo. Então a gente vai trazer temas como medicina chinesa, ayurveda, yoga, disciplina positiva, fisioterapia, gastronomia, neurodesenvolvimento, antroposofia. Eu espero que vocês gostem e a gente vai começar agora com o meu tema. Bom, antes de começar com o meu tema, eu queria trazer um verso para vocês que conversa muito com tudo que a gente vai falar aqui. Então, eu vou ler o verso para vocês. No pensar, lucidez. No sentir, afeição. No querer, ponderação. Se eu aspiro a estas, então eu posso esperar que eu saberei orientar-me nas trilhas da vida, diante de corações humanos. No âmbito do dever, pois lucidez provém da luz da alma, afeição mantém o calor do espírito e ponderação revigora a força vital. Rudolf Steiner. Antes de começar, eu queria falar um pouquinho de mim, me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Luana Lemos, psicóloga, terapeuta Padovan, e a minha linha de atuação é mais voltada para a área da antroposofia. Eu atendo principalmente crianças e adultos em contexto familiar e pensando no processo do desenvolvimento, tanto no processo do desenvolvimento no início da vida, quanto no desenvolvimento nas fases mais adultas. E amo o que eu faço, gosto muito e acho que a psicologia para mim é um chamado de vida, e atender pessoas e trabalhar com cuidar, curar e me doar é o que me alimenta a minha alma, alimenta o meu espírito. E eu espero poder trazer um pouquinho dessa alma e desse espírito para vocês aqui hoje.
Como terapeuta Padovan, eu queria falar um pouquinho, eu acho que é legal falar o que é o método Padovan. Eu atendo principalmente pessoas com necessidades especiais, mas também atendo crianças e adultos neurotípicos que eu perceba, né, ou que me buscam com alguma lacuna, algum prejuízo no processo do desenvolvimento do andar, do falar e do pensar. O método Padovan é uma reorganização neurofuncional, então a gente, através da recapitulação das etapas neuroevolutivas, a gente vai estar oferecendo o melhor potencial para esse organismo, para esse sistema se desenvolver. Na antroposofia, eu sou entusiasta dessa filosofia de vida que pensa o ser humano na sua totalidade mesmo, pensando ele em todos os seus aspectos. Ela foi criada por Rudolf Steiner, foi quem fez os primeiros trabalhos, mas temos aí pessoas desenvolvendo trabalhos lindíssimos dentro da perspectiva antroposófica, e eu tenho um prazer imenso de sempre estar estudando, sempre estar me aprimorando e aplicando o que eu aprendo dentro das minhas práticas de atendimento. O tema da palestra de hoje é desenvolvimento humano e a sua influência em cada fase da vida. Então, como que o processo do se desenvolver humano acontece e o que vai, como vai reverberando esse processo ali no começo da vida, como que ele reverbera lá na frente, na fase adulta. Então, eu vou passar por todas as etapas da vida, tendo foco principal os 3 primeiros setênios da vida. Então, as 3 primeiras etapas de desenvolvimento que vão acontecer entre o nascimento e os 21 anos da pessoa. Então, do 0 aos 21 anos. Por que eu vou focar nessa fase do 0 aos 21? Porque a gente precisa entender os prejuízos, as relações que existiram nas fases iniciais da vida, as lacunas que ficaram e como que esses prejuízos, essas lacunas e esses contextos ambientais influenciaram e trazem consequências tanto positivas quanto negativas ao longo da vida da pessoa. Acho que é importante eu falar aqui que eu vou falar muito sobre o ser humano como um todo. A minha palestra não vai ter um foco específico para a mulher. Por quê? Porque eu quero falar sobre o processo do desenvolvimento. Então, se você é mãe, ou se você é pai também, veio aqui buscando entender o desenvolvimento humano, essa palestra vai te ajudar muito a compreender isso, tá bem? É importante, então, eu falar do passado para entender o presente e poder projetar questões do futuro. A gente sempre vai estar trabalhando com possibilidades de mudança e de modificação. Quando se tem algum prejuízo, quando se tem alguma lacuna, é sim possível a gente resgatar questões que foram perdidas, tá bem? Bom, como que vai ser a estrutura da minha palestra? Esse desenho que vocês vão receber aqui, vão ver aqui, que eu não tô vendo, mas vocês estão, eu tô vendo ele aqui no meu papel. Eu vou deixar esse esqueminha que eu fiz para vocês para poder ilustrar bem o que eu vou estar trazendo aqui. Primeiro, eu vou falar, a primeira parte da palestra, eu vou falar sobre o primeiro setênio de vida. O primeiro setênio vai do 0 aos 7 anos de idade. E eu vou falar também nesse meio período como que se desenvolve o sistema neurosensorial da pessoa. E como que esse processo do desenvolvimento do sistema neurosensorial no primeiro setênio influencia as questões lá na fase adulta. Qual é a importância de cumprir as fases, as etapas de desse início da vida, como que isso tudo vai influenciando lá na frente na nossa vida adulta, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na segunda parte da palestra, então, eu vou trazer um pouquinho sobre o sistema rítmico da pessoa. E aí que ele é desenvolvido, que ele vai acordando, né, vai amadurecendo no segundo setênio de vida, entre os 7 e os 14 anos da vida, e como que também esse processo de sistemas rítmicos que estão muito relacionados com a saúde emocional da pessoa, como que ele vai influenciar na nossa vida adulta.
Então, por último, eu vou estar falando sobre o desenvolvimento, né, do terceiro setênio, que acontece dos 14 aos 21 anos de idade, que é a maturidade para o pensar. E essa maturidade, ela vai precisar muito dos sistemas metabólicos motores. Então, ela vai precisar estar com isso, com o corpo muito bem amadurecido. E a gente vai percebendo aí que existe uma polarização e existe uma conversa muito grande entre todas as etapas da vida. Bom, o sistema neurosensorial. O que é o sistema neurosensorial? É o desenvolvimento dos nossos sentidos. Então, o que faz a gente sentir o mundo externo, está estruturando a nossa razão, a nossa percepção do mundo físico, né? Então é tudo que a gente percebe de lá de fora. E que isso tudo vai se consolidando, vai se processando lá dentro. A gente tem um sistema neurosensorial, ele precisa estar muito bem protegido, porque ele é o que há de mais consciente na gente. E é o que mais tem gasto energético durante toda a nossa vida, né? Então, se a gente tem um sistema neurosensorial bem econômico, bem organizado, a gente vai ter um desgaste energético ao longo da vida maior, tá? E como que a gente vai ter economia desses sistemas? Aí a gente vai estar falando sobre isso lá na frente, nas outras fases, né? Então, para a gente ter um sistema neurosensorial bem desenvolvido, a gente precisa de rigidez nesse sistema e ele precisa ser frio. O que vai definindo esse sistema, né? A gente vai nascer com ele pronto, porque a gente já nasce com as nossas percepções sensoriais prontas, mas a gente vai definindo isso, lapidando isso no primeiro setênio, que é quando a gente está estruturando o nosso corpo físico, a gente está amadurecendo o nosso corpo físico. Para amadurecer o corpo físico, a gente precisa estar com esse sistema neurosensorial bem estruturado e bem organizado. Para isso, a gente precisa passar por todas as fases do neurodesenvolvimento. Quais são essas fases, né? Então, é todo o processo do andar, que vai desde o movimento de braço e perna do bebê até ele entrar na marcha. Então, rastejar, né, começando com movimentos de braço e perna, rolar, rastejar, engatinhar, até ele ficar de cócoras e levantar e vencer a gravidade para ficar de pé. Isso tudo, esse vencer a gravidade para se colocar de pé, para deixar a nossa coluna vertebral reta, para a nossa medula funcionar de forma coerente, para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter um primeiro setênio muito bem estruturado. E o que a criança precisa nessa fase? Ela está construindo o seu corpo físico e para isso ela precisa dos fatores ambientais favoráveis. Um ambiente que proporciona bondade, segurança, que dá essa base de segurança para a criança, que proporciona um ambiente agradável, um ambiente bom. Por quê? Porque a máxima dessa fase é o mundo é bom, a bondade. Se uma pessoa desenvolve bem essa fase, se ela consegue, por exemplo, explorar bem o ambiente em que ela está, imitar o seu ambiente, né? Então a criança nessa fase ela é muito imitativa, porque ela está absorvendo tudo. Ela é uma esponjinha, está absorvendo tudo que vem de lá de fora. E ela ainda não consegue filtrar muito bem o que ela está absorvendo. A criança está conseguindo imitar bem esse ambiente. Se esse ambiente ele é equilibrado, é saudável para ela vai estar conseguindo desenvolver bem esse corpo físico. Como que isso vai estar influenciando a pessoa lá na fase adulta? Se uma criança teve essa base bem forte, bem estabelecida, ela conseguiu perceber a bondade do seu ambiente, né, a bondade dos seus cuidadores, a bondade da sua família, ela consegue sentir segurança no mundo, ela vai conseguir, na fase adulta, desfrutar o lado bom da vida, desfrutar o que é bom no viver. Ela vai ter uma saúde física. No primeiro setênio, a gente está estruturando o corpo físico. Então, lá na fase adulta, ela vai ter uma saúde física. Ela tem uma consciência melhor de si mesma no mundo. Por quê? Porque ela conseguiu absorver o mundo, ela conseguiu perceber segurança nesse mundo e aí, ao longo da vida dela, ela consegue desabrochar com mais consciência de si mesma.
Quanto mais a gente tem esse processo de desenvolvimento do corpo físico estruturado, mais a pessoa lá na frente vai conseguir entender a si mesmo. Agora, quando não acontece, quando essa fase ela não é bem estruturada, o que pode acontecer, né? Quais são as coisas que não estruturam bem? Por exemplo, um ambiente que seja de muita gritaria, de pessoas que estão sempre estressadas, que você está sendo muito cobrado desde o começo da sua vida. Se você não é possível você explorar o seu ambiente, se você não tem possibilidade de perceber até onde estão os seus limites no seu próprio corpo, se você não tem base como base o ritmo da vida, né? Então as rotinas estruturam bastante essa fase da vida. Bom você pensar como que foi essa fase da sua vida. Uma criança que está sendo muito estimulada a processos cognitivos, por exemplo, ela não vai estar desenvolvendo bem essa fase da vida, né? Por quê? Porque ela está pulando etapas. Nessa fase, ela está desenvolvendo o corpo físico, a estrutura física. Se ela está sendo estimulada no processo do pensar exageradamente, vai estar tirando energia do corpo físico para poder levar para o pensamento. Como que foi a sua fase? Como que foi a sua primeira infância? Como que era a sua família? Você tinha pai, tinha mãe do seu lado? Como que era a sua estrutura familiar? Quem te deu essa base? Era uma base sólida? Era um ambiente harmônico? Que trazia harmonia, que trazia bondade? Você se sentia seguro, tá? E aí vamos pensar também para a criança de hoje, né? Se você é pai e mãe, pensar tudo isso para essa criança também. Você podia brincar, pensar também se você podia brincar livre, se você podia explorar o seu ambiente, como que eram essas brincadeiras, que tipo de brinquedos você tinha, que tipo de brinquedos você dá para a criança. Na fase do primeiro setênio, a gente vai estar desenvolvendo o querer, e aí se você for perceber no esquema que eu estou mostrando, aqui a gente tem, na fase do neurosensorial, a gente tem a máxima do pensamento. Por quê? Porque é a consciência, né? Só que nessa fase, a criança está gestando o pensamento. Ela está desenvolvendo, de fato, o querer dela. E aí a gente vai perceber que existe aí uma troca, um movimento, vai ser polarizado pelo próximo sistema que a gente vai ver, que é o sistema rítmico, tá? Mas então nessa fase a criança está desenvolvendo o seu querer, ele é baseado nessa questão do andar, que a criança precisa se colocar de pé para ela poder atuar e ganhar mundo, e essas ações do mundo, elas estruturam a mente. Então é através das nossas ações, do nosso querer, da nossa vontade de fazer, da nossa vontade de atuar, que a gente vai estruturar os nossos pensamentos. Bom, aí a gente vem agora para a segunda parte, que é o sistema rítmico. Ele representa a nossa respiração e a nossa circulação sanguínea. O sistema rítmico faz a polarização entre interno e externo, entre quente e frio, entre consciente e inconsciente, entre o sistema neurosensorial e o sistema metabólico motor, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse processo de ritmo, de polarização e de movimento, ele vai ser conduzido pelos nossos sentimentos, pelo sentir da pessoa. Então, os nossos gostos, as nossas simpatias e antipatias, as nossas emoções, as nossas habilidades, o que a gente sabe fazer, como que a gente sabe fazer, o que te impulsiona para o viver. O que é o brilho dos olhos, vamos dizer assim. Isso tudo vai estar relacionado com o sistema rítmico. O sistema rítmico, ele vai ser definido, ele vai ser lapidado no segundo setênio de vida. É a fase em que a criança vai se abrir um pouco para o mundo, ela vai lá para fora para os processos escolares. Então é uma fase em que a escola, ela vai ser o centro. O segundo setênio vai dos 7 aos 14 anos, e nessa fase a criança vai estar desenvolvendo a sua saúde emocional.
Essa saúde emocional, ela vai estar muito relacionada com os aspectos de perceber a beleza do mundo, de se encantar com o mundo. Ela precisa estar vivendo esse encantamento. É por isso que nessa fase a escola vem com muita força, porque é na escola que vai trazer conceitos, que vai trazer conhecimento. E esses conceitos precisam ser trazidos com paixão pela professora e pelo professor. A professora precisa também ser uma figura que traga segurança, que traga firmeza e autoridade, mas isso tudo com leveza, conseguindo conduzir a criança para esse encantamento. As artes nesse momento, elas vão ser muito fundamentais. Então, o contato da criança nessa fase com a arte é muito importante para que ela possa perceber a beleza do mundo, para que ela consiga lidar com as suas emoções. As artes, elas são um ponto muito importante para poder a pessoa lidar com as suas próprias emoções. Quando a pessoa se desenvolve, chega na fase adulta, se ela desenvolveu bem essa etapa da vida, ela vai ter lá na frente uma alegria no viver, uma leveza no viver. Ela vai conseguir lidar com seus próprios sentimentos, ela vai ter consciência deles e vai conseguir lidar com eles. Ela vai conseguir interiorizar as coisas, né, que ela precisa interiorizar. Ela consegue fazer essa polarização do que é dela e do que é do outro, do que é de si, do que é do outro, do que é do mundo, do que é interno. E aí ela vai conseguir organizar tudo isso. A organização do mundo interno e externo está muito relacionada com o sistema rítmico. Também ela vai conseguindo entender os ajustes que ela precisa fazer ao longo da vida para respeitar o seu próprio ritmo interno e para respeitar o ritmo da natureza, o ritmo do mundo. Também ela vai conseguir ter uma alegria no viver, a beleza do viver, ver a beleza do mundo, né? Ver a beleza da vida. Agora, se isso não acontece, né, se ela não desenvolve bem esse sistema rítmico, se ela não consegue ter essa saúde emocional, se ela teve uma lacuna aí, né, ou ela teve uma educação muito fragmentada, ou ela teve uma escola que era muito rígida, ela não conseguiu desenvolver paixões na vida, né? Ela não teve contato com a arte, e aí a arte que traz muito essas paixões para a vida, essa vontade de perceber o mundo, de contemplação. E aí, se isso tudo não acontece, ela pode desenvolver, por exemplo, infartos, asma, questões respiratórias, hipertensão, questões de circulação sanguínea, né? Então, desenvolver doenças nesse aspecto, se ela não consegue desenvolver bem o seu processo emocional. Questões psíquicas também, né? Desenvolver doenças psicológicas. Bom, então, assim, é legal você pensar como que foi essa sua fase da vida, como que eram seus professores, suas professoras, como que era a sua escola, o que que você sentia das coisas, que matérias que você lembra, né? Então é legal você pensar que professor que trazia para você um sentimento bom, né? Uma vontade de estudar. Que artes que você teve contato? Quais foram as paixões que você desenvolvia nessa fase? Elas foram alimentadas, né? Se você gostava de desenhar, por exemplo, será que você foi estimulada a isso? Será que esse seu impulso, ele foi valorizado? Quem valorizou isso em você, né? Então, assim, essa é um momento também de perceber como eram as suas relações com os outros, né? Como que as pessoas te acolhiam, como que você se sentia acolhido. Foi encorajada em seus talentos? Como que você lidava com as suas emoções? Como que os adultos à sua volta lidavam com quando você se magoava, quando você ficava com raiva, né? Como que você foi desenvolvendo isso? E hoje, né? Como que isso se influencia em você, como que você é hoje, tá? Então, algumas perguntinhas aí. Então, nesse processo, né, nessa fase do segundo setênio, que a gente está amadurecendo o sistema rítmico, a gente vai estar tendo como máximo ali o sentir, né? E esse sentir vai estar muito relacionado com a nossa fala,
né? Então, assim, a fala, ela é a comunicação com o mundo externo. Então, ela é o que há de relacional. Então, tá muito ligada às questões dos sentimentos, das emoções, né? Então, como que você internaliza o mundo e como que você coloca esse mundo para fora também. Internaliza, digere e coloca para fora esse mundo. Então, os sentimentos, eles estruturam o pensamento e as ações, né? Então, assim, é a dança, é a polarização, é o movimento. Se você for percebendo aqui no desenho, a gente tem um movimento que faz esse cruzamento acontecer no meio e se aumenta lá em cima e se aumenta lá embaixo, né? Então, faz essa dança. E aí, na terceira parte, né, que a gente está vendo aqui, a gente vai estar desenvolvendo o sistema metabólico motor, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o sistema metabólico motor. Como eu já tinha falado antes, isso tudo é esquemático, tá? E tudo que eu tô falando aqui é pra gente esquematizar. Isso tudo vai acontecendo de uma forma muito integral mesmo, uma coisa vai se penetrando na outra, não é tão fragmentado como eu tô explicando aqui. Porque na criança pequena, no primeiro setênio, a gente vai desenvolvendo o corpo físico. E o sistema metabólico motor está muito relacionado com o corpo físico, que foi gestado lá, né? Na verdade, que foi desenvolvido lá no primeiro setênio, mas aqui ele vai ser amadurecido. O sistema metabólico motor, ele está relacionado com as nossas funções orgânicas, né? Então, com as nossas digestões, com as nossas excreções, com o sono, com o metabolismo, a reposição das nossas energias. Ele é o que tem de mais inconsciente. Tudo que foi consciente precisa ser digerido, né? Por isso que a gente precisa dormir, o ser humano precisa dormir. Como o ser humano, ele tem lá no consciente, né? A gente tem a casca dura que eu coloquei lá, que eu falei do crânio, o crânio tem a casca dura. Aqui a gente tem as estruturas moles, né? Então a nossa barriga, ela tá toda aberta, ela é toda mole. Por quê? Porque aqui é onde vai desenvolver o nosso inconsciente, as questões do inconsciente. E aí precisa ser mole, precisa ter movimento, precisa ter maleabilidade, precisa ser líquida, né? E precisa ser quente para acontecer. Para a gente digerir, a gente precisa ter calor aqui embaixo. E lá em cima não, a gente precisa de ter rigidez, a gente precisa ter frieza. Os processos inconscientes, eles precisam ser muito bem amadurecidos e ele vai ser definido de fato lá no terceiro setênio, em que a gente vai ter de fato amadurecimento das nossas questões metabólicas. E a gente isso vai acontecer dos 14 aos 21 anos de idade, que é onde a gente amadurece. Uma gestação da maturidade vai chegar o mundo pelo pensamento. Então aqui sim a gente vai desenvolver bem as ideias, desenvolver bem o pensamento. A gente precisa entender como que funcionam as coisas e questionar elas. A adolescente vem mesmo com esse impulso de questionar, porque ela precisa disso. Ela precisa entender esse mundo, ela precisa buscar a verdade do mundo. O mundo, então, para ela, né, o mundo externo, ele precisa ser verdadeiro. Base da nossa saúde social. Se a pessoa está num ambiente que existe uma saúde social em que as coisas são justas e verdadeiras, o mundo é justo e verdadeiro, ela vai estar desenvolvendo bem essa fase. E aí aqui a gente vê que existe uma grande questão, porque lá no primeiro e segundo setênio, a gente consegue controlar muitas variáveis, né? Em muitos aspectos é possível se controlar. É possível se controlar como que vai ser a minha atuação enquanto mãe e pai. É possível controlar qual é a escola que se vai, em muitas vezes, mas muitas vezes não é possível controlar, dependendo do contexto em que a pessoa está. Mas aqui no terceiro setênio, a gente tem um fator aí que é o social, que é o mundo lá fora. E aí é mais difícil se controlar. Essa pessoa, a adolescente, precisa ir lá para o mundo, ela precisa vivenciar esse mundo lá fora e ela precisa sim perceber se esse mundo é verdadeiro, se esse mundo é justo. E muitas vezes ela vai se deparar com um mundo não verdadeiro, com um mundo que não é justo, né?
E aí aqui a gente precisa dar para a adolescente as suas responsabilidades, ela precisa gestar responsabilidades, ela precisa gestar fazer escolhas, ela precisa gestar esse processo de lá na frente ter coerência entre a vida e as ideias. Essa fase, se a gente depende da como a forma que a gente vai estar desenvolvendo essa fase, a pessoa vai estar desenvolvendo lá na frente as suas próprias verdades, ela vai lidar com as verdades, tanto internas quanto externas, ela vai conseguir perceber o que é a sua interação de fato no mundo, ela vai conseguir ter consciência do que é seu e do que é de fora, do que é externo, e vai conseguir perceber a sua relação e o seu papel, a sua missão nesse processo todo. Ela vai ter coerência, né? As suas atitudes, elas vão ser coerentes. Ela vai desenvolver esse processo espiritual de consciência de si mesma, consciência do mundo e perceber que ela é um no todo, a sua relação com o todo. Também está muito relacionado com os processos de memorização. Então, quanto mais você desenvolve bem essa fase da vida, que está relacionada com todas as outras fases também, tá? Então, voltando a dizer que tudo isso está muito uma coisa vai se ligando na outra, não é tudo fragmentado, né? Então agora a gente não vai ter mais questões emocionais, a gente vai só trabalhar questões do pensamento. Não, aqui a gente vai tá uma coisa vai se somando na outra, vai se juntando e se fundindo na outra, como no desenho que você está vendo. Né? Então, uma coisa vai levando a outra. A memória também está muito relacionada com como vai ser desenvolvido esse sistema metabólico motor. Porque se você tem uma memória, você consegue desenvolver bem essa fase da vida, ter noção da verdade do mundo, você vai poder, né, consequentemente, digerir bem as coisas. Se você digere bem as coisas, sua memória, consequentemente, fica boa. Tá? E aí, se você não pulou etapas lá anteriormente, né? Então, se você conseguiu cumprir com todas as etapas do desenvolvimento, você também vai conseguir vai ter mais facilidade de desenvolver essa fase. As doenças relacionadas aí, né? Que vai ser lá mais nas fases mais avançadas, né? Que são demências, questões neurológicas, né? Então, doenças mais do âmbito neurológico vai estar muito relacionado aqui. É legal você pensar, né? Como que foi a sua adolescência? Como que você percebia o mundo? Você era uma pessoa muito questionadora? O seu mundo, você percebia como verdadeiro, como justo? Quando não, você não percebia ele como verdadeiro e justo? Como que você lidava com isso? Quem te ajudava a lidar com isso? Quem era verdadeiro e justo perto de você? Quem eram as grandes referências na sua vida? Nessa fase é muito importante desenvolver as grandes referências, os grandes heróis do mundo real. Diferente do segundo setênio que eu não falei, no segundo setênio os heróis eles são fantásticos, né? Eles estão lá na imaginação, então as histórias mitológicas, as histórias de heróis, elas vêm com muita força. E aí aqui no terceiro setênio a gente precisa ter o herói da vida real, né? Aquela pessoa que é para ser admirada, aquela biografia para ser admirada, que é um exemplo a ser seguido. Nessa fase ela precisa ter essas pessoas, ela precisa ter essas vivências. Então aqui a gente vai desenvolver o pensar, né? E esse pensar ele vai estar muito mesclado com as questões do querer, então essa dança precisa acontecer. Quando eu falei lá no primeiro setênio, as ações estruturam a mente, então se você tem um querer, querer foi bem desenvolvido lá na primeira setênio, agora você tem uma capacidade de desenvolver o seu pensamento crítico, de ter coerência com as suas ações, com mais facilidade, né? Então as ideias dão sentido às ações. Está finalizando agora, né, nossa conversa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Se vocês não conseguiram entender alguma coisa, se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá no Telegram, que a gente tá com esse grupo lá. Se você quiser saber mais, você pode procurar lá, que eu vou ter o maior prazer de estar conversando com você. E eu espero que eu tenha conseguido dar esse olhar integral, porque se você perceber aqui, eu falei um pouquinho sobre
todo o processo, né? Que é importante a gente desenvolver tanto os processos emocionais, quanto os processos físicos, quanto os processos cognitivos, né? Tudo isso precisa estar muito bem articulado para poder a pessoa ter equilíbrio na vida, para ela ter coerência na vida, para poder existir uma plenitude, né? É um olhar complexo para o ser humano. Eu quero que você saia daqui com esse olhar integral, com esse olhar complexo, entendendo que nada é fragmentado, que tudo se conversa, tudo se movimenta. Esse evento foi preparado realmente com muito carinho, né? Quem tá por trás dele, né? A gente que tá aqui fazendo, preparando todo esse material para vocês. A gente tá aqui de coração aberto. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Bom, se você quiser conhecer mais o meu trabalho, entender mais um pouquinho sobre todas essas fases, todos esses processos, pode acessar o meu YouTube, Luana Lemos, o meu Instagram, Psiluana Lemos. Vou deixar aqui escrito para você poder me encontrar, tá? Eu vou ter o maior prazer de te ter lá. E eu espero que essa palestra tenha te ajudado a se entender um pouquinho melhor, entender melhor as pessoas que estão à sua volta e consiga lidar melhor com as suas próprias questões, tá bem? Então, como eu tinha falado, eu vou finalizar com o verso novamente, para você poder perceber se tudo que a gente falou aqui hoje se digere e você leve aí para o seu dia. No pensar, lucidez. No sentir, afeição. No querer, ponderação. Se eu aspiro a estas, então eu posso esperar, que eu saberei orientar-me nas trilhas da vida, diante de corações humanos, no âmbito do dever, pois lucidez provém da luz da alma, afeição mantém o calor do espírito e ponderação revigora a força vital. Rudolf Steiner. Obrigada.